Outono de 1942. Noite fechada sobre Berlim. O ar vibra baixo, pesado, quase elétrico. Mapas se espalham sobre mesas de madeira escura, cobertos por linhas vermelhas que avançam profundamente para o leste. Pequenos marcadores indicam divisões blindadas, movimentos precisos, aparentemente imparáveis. Tudo parece sob controle, tudo parece calculado. Lá fora, a cidade ainda respira uma confiança inquietante. Dentro do centro de comando, a guerra ainda parece uma equação dominada. Adolf Hitler observa os mapas em silêncio. Seus olhos percorrem as distâncias vastas que suas forças já conquistaram. França, Polônia, vastas regiões da União Soviética. O avanço foi rápido demais, eficiente demais. Uma máquina militar que parecia impossível de parar. E naquele momento ele acredita nisso. A Alemanha não apenas vence batalhas, ela dita o ritmo da guerra. A lógica parece simples. O Reich construiu as melhores armas do mundo. Tanques como o Panzer IV, disciplinados, precisos. Táticas de Blitzkrieg que esmagaram exércitos inteiros em semanas. Oficiais altamente treinados, coordenação quase perfeita entre ar e terra. Do outro lado do oceano, uma potência industrial distante começa a se mover. Mas para Hitler, aquilo não representa uma ameaça real. Os Estados Unidos são vistos como lentos, burocráticos, dependentes de quantidade em vez de qualidade. Uma nação de fábricas, não de guerreiros. Produzir muito, mas produzir comum. Sem refinamento. Sem genialidade militar. Ele despreza essa abordagem. Na sua visão, guerras são vencidas por superioridade técnica e comando estratégico, não por linhas de montagem intermináveis. E ainda assim, algo começa a mudar. Relatórios começam a surgir. Primeiro, pequenos detalhes. Caminhões americanos aparecendo em maior número nas frentes aliadas. Equipamentos novos sendo entregues com rapidez incomum. Nada alarmante, ainda. Mas os números começam a crescer. Você quase consegue ver isso antes mesmo que eles percebam. Comboios surgindo com frequência cada vez maior. Veículos idênticos, padronizados, eficientes, não são apenas reforços, são fluxos constantes. A engrenagem americana não para. Enquanto a Alemanha depende de fábricas especializadas, muitas vezes bombardeadas ou limitadas por recursos, os Estados Unidos expandem, adaptam, multiplicam. Empresas civis são convertidas em máquinas de guerra. A Ford Motor Company não apenas fabrica carros, ela começa a produzir guerra em escala industrial. Linhas de montagem que antes criavam automóveis, agora produzem caminhões militares, motores, peças aeronáuticas. Tudo em ritmo contínuo, sem pausas, sem hesitação. No início, isso ainda parece irrelevante para o alto comando alemão. A guerra, afinal, está sendo decidida no campo de batalha. E lá os alemães ainda se consideram superiores. Mas há um detalhe que começa a incomodar. Os aliados não estão apenas resistindo, eles estão se reabastecendo, mais rápido do que perdem. E isso não faz sentido. Cada tanque destruído deveria enfraquecer o inimigo. Cada avião abatido deveria reduzir sua capacidade ofensiva. Essa é a lógica da guerra tradicional. Mas algo está quebrando essa lógica. Relatórios de inteligência tornam-se mais frequentes, mais urgentes. Produção americana aumentando em níveis difíceis de compreender. Fábricas funcionando dia e noite. Trabalhadores em turnos contínuos. Mulheres assumindo posições industriais em massa. Uma mobilização total, mas organizada. E silenciosa. Hitler ainda não vê isso como um ponto de virada. Para ele, números não substituem qualidade. Mas, lentamente, a realidade começa a se infiltrar. No campo de batalha, soldados alemães começam a notar algo estranho. Equipamentos destruídos são rapidamente substituídos. Estradas antes vazias agora mostram movimento constante de veículos aliados. O som distante de motores se torna familiar demais, persistente demais, como um eco que não desaparece. Você começa a perceber o padrão. Não é apenas produção, é fluxo. Um fluxo que não diminui, não importa o quanto seja atacado. Enquanto isso,
a Alemanha começa a sentir o peso da própria estratégia. Recursos limitados, linhas de suprimento esticadas, dependência de combustíveis que se tornam cada vez mais escassos. Cada perda dói, cada equipamento destruído importa, mas do outro lado, parece não importar. E essa diferença começa a criar algo novo no campo de batalha. Algo que não pode ser resolvido com táticas, nem com genialidade militar, apenas com tempo. E o tempo, lentamente, começa a favorecer quem nunca deveria ter sido subestimado. Ainda assim, dentro de Berlim a crença permanece. A convicção de que a superioridade alemã prevalecerá. De que tudo isso é temporário. Mas longe dali, nas vastas fábricas americanas, algo já saiu do controle de qualquer previsão. Algo que não pode mais ser desacelerado. E quando finalmente se tornar visível no campo de batalha, não parecerá apenas surpreendente, parecerá impossível. O som vem antes da visão. Um ronco grave, contínuo, quase mecânico demais para parecer natural. Ele cresce lentamente no horizonte até se tornar impossível de ignorar. Não é um único motor. São dezenas, centenas, um fluxo inteiro em movimento. No terreno irregular da frente ocidental, soldados alemães observam a distância. A princípio, parece mais um comboio aliado comum. Nada fora do padrão, nada que não possa ser interrompido. Mas então, ele não termina. Caminhões continuam surgindo, fileiras organizadas, perfeitamente espaçadas, avançando como se fossem parte de uma única entidade. Pneus levantam poeira seca, formando uma cortina constante no ar. Motores vibram em sincronia, um pulso contínuo que não desacelera. Você sente a repetição, a regularidade. Algo ali não está certo. Os alemães estão acostumados a reforços limitados, a janelas de oportunidade, comboios que podem ser emboscados, destruídos, interrompidos. Essa é a lógica que conhecem. Mas isso não segue essa lógica. Horas passam, e eles continuam vindo. Os veículos são simples, sem o acabamento refinado dos modelos alemães, sem a engenharia sofisticada que o Reich tanto valoriza. Mas todos compartilham algo mais importante: eles funcionam. Cada caminhão carrega combustível, munição, alimentos, peças de reposição. Cada unidade é parte de uma cadeia maior, uma corrente que não pode ser quebrada com um único golpe. A padronização é evidente, peças intercambiáveis, manutenção rápida, substituição imediata. Não há elegância, há eficiência brutal. Enquanto isso, do outro lado do oceano, as fábricas não diminuem o ritmo, elas aceleram. Linhas de montagem se estendem por quilômetros, estruturas gigantescas onde o tempo parece comprimido. Homens e mulheres trabalham lado a lado, repetindo movimentos precisos, quase automáticos. Cada peça encaixada com exatidão, cada etapa calculada. Não há desperdício, não há pausa. A lógica é simples, mas devastadora. Produzir mais rápido do que o inimigo pode destruir. A Ford Motor Company domina esse processo com precisão quase cirúrgica. O que antes era inovação na indústria automotiva, agora se transforma em arma estratégica. A produção em massa deixa de ser apenas uma vantagem econômica. Ela se torna um fator de guerra. A fábrica de Willow Run cresce como um organismo vivo. Um bombardeiro completo sai da linha em intervalos que desafiam qualquer expectativa tradicional. O ritmo não é humano, é industrial e é constante. No campo de batalha, os efeitos começam a se acumular. Blindados aliados voltam rapidamente ao combate. Aviões abatidos são substituídos quase imediatamente. Comboios destruídos reaparecem dias depois, intactos, reorganizados. A guerra deixa de ser um jogo de desgaste equilibrado. Ela se transforma em um desequilíbrio crescente. Soldados alemães começam a notar. Um tanque inimigo destruído já não significa vantagem duradoura. Um ataque bem-sucedido já não altera o quadro estratégico. O inimigo absorve o impacto e continua avançando, sempre avançando. Você quase consegue sentir a frustração crescendo. Cada vitória tática parece menor do que deveria ser.
Cada esforço exige mais e retorna menos. E então surge a percepção mais inquietante de todas. Não importa o quanto se destrua, eles continuam vindo. Enquanto isso, dentro do comando alemão, os relatórios se tornam mais difíceis de ignorar. Números começam a aparecer com frequência incômoda. Produção de tanques, produção de aeronaves, produção de caminhões, tudo em escalas que não se encaixam na lógica europeia de guerra. Ainda assim, há resistência em aceitar o que isso significa, porque aceitar seria admitir algo impensável, que a guerra não será decidida pela qualidade, mas pela capacidade de continuar lutando indefinidamente. E essa ideia entra em conflito direto com tudo o que o Reich acredita. Mesmo assim, a realidade continua se impondo. No terreno, as linhas alemãs começam a sentir o peso do tempo. Equipamentos desgastados, dificuldade de reposição, combustível escasso. Cada movimento precisa ser calculado. Do outro lado, movimento constante, sem hesitação, sem escassez visível. A diferença não está apenas no que é produzido. Está na velocidade com que retorna ao campo de batalha. E essa velocidade começa a mudar tudo. O que antes era guerra de manobras rápidas, agora se transforma em algo mais lento, mais inevitável. Uma pressão contínua, como uma maré. Você pode resistir por um tempo, pode até repelir algumas ondas, mas ela nunca para. E pouco a pouco começa a avançar. É nesse momento que a dúvida começa a surgir, ainda que silenciosa, ainda que negada. Porque pela primeira vez a máquina alemã encontra algo que não pode superar apenas com estratégia. Algo que não pode ser flanqueado, nem destruído em um único ataque. Uma força que não depende de genialidade, mas de repetição. E quando essa repetição se transforma em domínio, a guerra deixa de ser uma disputa equilibrada e passa a ser uma contagem regressiva que ninguém em Berlim ainda está pronto para admitir. O impacto não chega de uma vez. Ele se acumula. No começo, são apenas pequenos atrasos. Um tanque que não recebe peças a tempo. Um caminhão que para por falta de combustível. Um comboio que simplesmente não chega. Nada disso parece decisivo isoladamente, mas juntos começam a formar um padrão. No campo de batalha, unidades alemãs passam a operar no limite. Movimentos que antes eram rápidos, agora se tornam calculados com cautela. Cada avanço exige combustível que talvez não exista amanhã. Cada retirada carrega o risco de não haver meios para reorganizar. Você sente isso na hesitação, na forma como decisões simples começam a carregar peso excessivo. Enquanto isso, do outro lado, a pressão não diminui, ela cresce. Blindados aliados aparecem em números que desafiam qualquer previsão. Não são necessariamente superiores em combate individual, mas estão sempre presentes, sempre disponíveis, sempre substituíveis. E isso muda a equação. O tanque alemão projetado para dominar começa a lutar uma guerra que não foi feito para vencer. Cada Panther ou Tiger exige manutenção complexa, peças específicas, logística cuidadosa. Quando funciona, é devastador, mas quando para, torna-se um peso morto. E eles começam a parar com mais frequência, não por falha de projeto, mas por falta de suporte. Enquanto isso, veículos aliados continuam operando com uma simplicidade quase brutal. Motores menos exigentes, reparos rápidos, peças abundantes. Um sistema pensado não para perfeição, mas para continuidade. E continuidade agora vale mais que superioridade. Dentro da Alemanha, o cenário começa a mudar. As fábricas ainda produzem, mas sob pressão crescente. Bombardeios aliados atingem centros industriais com precisão cada vez maior. Linhas de produção são interrompidas, reconstruídas, interrompidas novamente. A capacidade existe, mas já não é estável. Cada ataque reduz o ritmo, cada perda limita o futuro. E, ao mesmo tempo, a necessidade só aumenta. Você percebe a tensão se espalhando. Relatórios chegam mais rapidamente do que podem ser resolvidos. Demandas superam a capacidade de resposta. A máquina que antes parecia perfeita começa a apresentar fissuras.
Ainda assim, no topo, a resistência em aceitar a realidade permanece. Adolf Hitler continua acreditando que a guerra pode ser revertida, que há tempo, que a superioridade alemã ainda encontrará uma forma de se impor. Mas o campo de batalha já conta outra história. As ofensivas alemãs começam a perder força, não por falta de coragem, mas por falta de continuidade. Avanços não podem ser sustentados, ganhos não podem ser mantidos, e cada recuo custa mais do que deveria. Enquanto isso, os aliados não apenas avançam, eles mantêm o avanço. Estradas se enchem de movimento constante. Linhas de suprimento se estendem sem colapsar. Cada operação é alimentada por uma base que não para de produzir, não para de enviar, não para de substituir. É um tipo diferente de guerra. Uma guerra onde perder não significa parar, onde falhar não significa recuar, onde cada erro pode ser absorvido, porque há sempre mais vindo. Você começa a entender o que isso causa psicologicamente. Para o soldado alemão, a percepção muda. Não é apenas o inimigo à frente, é a sensação de que esse inimigo nunca se esgota. Que cada esforço, por maior que seja, não altera o resultado final. E essa percepção corrói, silenciosamente, gradualmente, até se tornar impossível de ignorar. Nos centros de comando, mapas começam a refletir essa mudança. Linhas que antes avançavam agora recuam. Posições são abandonadas não por decisão estratégica, mas por necessidade, e cada recuo aproxima algo inevitável. Ainda assim, há tentativas de reação. Novas ofensivas são planejadas. Novas concentrações de força são organizadas. Há a esperança de um golpe decisivo, algo que quebre o ritmo aliado, que interrompa o fluxo. Mas esse fluxo não depende de um único ponto. Ele é amplo demais, espalhado demais e, acima de tudo, constante. É isso que começa a pesar. Não é apenas o número de tanques, ou de aviões, ou de soldados. É a certeza de que não importa o que aconteça amanhã, haverá mais depois, e essa certeza muda tudo. A guerra deixa de ser uma sequência de batalhas e passa a ser um processo. Um processo onde um lado está sempre repondo e o outro está sempre perdendo. A diferença pode parecer pequena no início, mas, com o tempo, ela se torna irreversível. E é nesse ponto que algo muda definitivamente. Porque, pela primeira vez, não se trata mais de vencer. Trata-se de quanto tempo ainda é possível resistir. E essa pergunta começa a ecoar onde antes só existia certeza.